Olá, meus irmãos, meus amigos. É muito bom estar novamente com vocês para que possamos fazer as reflexões em cima dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através das palavras de Emmanuel, escritas pelo nosso querido Chico Xavier no livro Pão Nosso. Antes de mais nada, vamos elevar nosso pensamento, tranquilizar a nossa mente para que possamos ter o melhor aproveitamento desse momento, E assim vamos abraçando nossos mentores, esses anjos amigos que nos intuem, nos orientam em todos os momentos da nossa vida. Agradecendo também por toda a sua paciência conosco. Elevando nosso pensamento até nossa Mãe querida, Maria de Nazaré, que nos acolhe nos seus braços, crianças espirituais que ainda somos, e nos fortalece, nos intuindo o seu amor incondicional de Mãe. Pedimos a ela que nos leve até seu Filho Jesus, nosso Mestre. Diante dele agradecemos seu exemplo, seus ensinamentos, que possamos colocá-lo em prática e também divulgá-lo como seus discípulos. E assim, de mãos dadas com nosso Mestre e a nossa Mãe, elevamos nosso pensamento até Deus, nosso Pai. E diante dele agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, e também por mais essa encarnação, para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos, fortalecer nossas virtudes, para que um dia possamos estar novamente a seu lado. E assim oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O capítulo dessa semana é o capítulo 88. Hoje o título é Correções. E o nosso querido Emmanuel, ele faz então uma reflexão em cima de uma passagem, sempre passagem evangélica, onde está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 7, e onde diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Essa importante mensagem que Paulo escreveu aos Hebreus, reforça o quanto o Pai nos ama, Deus, nosso Pai. E como nós também, como pais, que temos uma vivência sobre os nossos filhos, sempre temos esse compromisso e sempre o desejo de que nossos filhos tenham o melhor na sua caminhada aqui na Terra, na sua encarnação. E Deus nos confia, e sabe, porque Ele sabe e entende que nós somos capazes de sermos pais, tutores, referências para outros irmãos, a outros espíritos, que são nossos filhos. E assim como Deus nos vê e somos seus filhos. E as correções, ou seja, alertas, chamamentos, puxões de orelha, no bom sentido, ou seja, realmente atribulações, muitas vezes nós precisamos dar corretivos nos erros, nos caminhos escolhidos de forma diferente daquilo que a gente entende que é o correto, Então a gente devemos sempre dar esse chamamento aos nossos filhos. E assim Deus, nosso Pai, faz conosco. E é muito difícil, muitas vezes, nós como filhos, a nossa rebeldia, os nossos sentimentos, de orgulho, de vaidade, muitas coisas acabam sendo muitos obstáculos da nossa relação com o nosso Pai. Não só estamos falando nessa analogia da família terrena, em relação aos nossos pais, e também na nossa vida espiritual, nós em relação a Deus. E a Emmanuel nos alerta disso, que aquele filho, ou seja, aquele espírito que segue os chamamentos de Deus
com bastante respeito, com visão de aceitação e também muito de sabedoria, né? de entender que Deus está acima de tudo e segue essas correções que Deus nos coloca em nossa vida com alegria, com gratidão, né? Para com que possamos realmente galgar passos importantes na nossa caminhada evolutiva. E muitas vezes, né, nós acabamos nos afastando de nosso Pai pelas nossas negatividades, né? Duvidando do amor do Pai, duvidando da sabedoria do Pai, né? Nós, como humanos, a gente sempre acha que sabe mais do que outro, né? Desde que a gente se dá como gente, a gente começa a ter esses conflitos na nossa vida, na nossa caminhada, né? Qual filho que não teve os embates com os pais, achando que os pais não sabem tanto, que está desatualizado, que já é de uma outra época e não tem a condição de dar as broncas, né? Dar os chamamentos, né? As correções necessárias às nossas atitudes, às nossas escolhas de caminhos que não vão tortuosos, que não vão nos levar onde devemos ir, né? Então, muitas vezes nós deixamos essa rebeldia tomar conta, fazendo com que nós nos afastemos do Pai. E a gente acaba colhendo duros resultados, né? Duras dificuldades quando isso acontece. Mas o nosso orgulho faz com que muitas vezes a gente não queira reconhecer isso, né? Então Emmanuel nos alerta da importância de que a gente tenha essa resignação, essa paciência, principalmente a sabedoria, né, de ouvir o nosso Pai, de observar os seus chamamentos, em que as experiências tortuosas que muitas vezes a gente passa para que aprendamos a escolher o caminho melhor, né? Então, é nesse ponto que devemos refletir sempre, né? E lembrando que Deus, nosso Pai, está sempre à frente de tudo. Não há nada que aconteça que Ele não saiba, que Ele não esteja controlando, ou que Ele esteja definindo na nossa vida, nesse universo imenso, né? Então nós temos que ter a sabedoria de entender isso e também de fazer as correções que está sendo mostrada para nós. Corrigir atitudes, corrigir caminhos, corrigir sentimentos e pensamentos, para que possamos realmente sempre crescer nessa grande oportunidade que é a nossa vida, que é a nossa encarnação, que é a nossa caminhada aqui na Terra. Então, Deus nos ama, Deus deseja que cresçamos e que possamos um dia estar realmente a seu lado, muito mais próximos dele. Qual pai que não quer o filho mais próximo? Entendendo, compreendendo, amando, né? Então, esse é realmente o desejo de Deus, nosso Pai. E que nós possamos, então, um dia realmente voltar a estar ao seu lado, estar mais presente ao Pai em nossos corações, em nossa vida. Então, quando Paulo alerta os hebreus, né, nessa passagem, de que se suportais a correção, né, ou seja, a gente deixar o orgulho de lado mesmo e aceitar aquilo que está acontecendo na nossa vida, né, e que lembrando que nós realmente somos filhos de Deus, e assim, filhos de Deus, todos nós somos irmãos. E também a certeza que não há filho que Deus não atenta, Deus não acompanha,
todos os filhos de Deus, Ele está sempre à frente e buscando sempre nos auxiliar. Então vamos trazer, pedimos manter essa reflexão durante toda essa semana. E lembrando que temos um Pai muito bondoso, generoso, que nos dá todas as oportunidades que nós precisamos. E que assim coloquemos esse exemplo em nossa vida e possamos também, com os nossos filhos, não só biológicos, mas aqueles que caminham conosco aqui nessa encarnação, que nos veem muitas vezes como pessoas mais experientes, e que possam sentir a segurança, o apoio, que realmente possamos dar por ter mais vivência. Não quer dizer que somos mais sábios ou inteligentes, mas que temos mais experiência na nossa caminhada evolutiva. Então, que possamos realmente ajudar e ser ajudados nessa difícil luta contra as nossas negatividades, contra os nossos frutos que colhemos das nossas atitudes. Quando os frutos são saborosos, é porque tivemos atitudes boas. Quando são amargos, é porque realmente a gente cometeu uma falha nessa caminhada, nesse fruto que foi plantado. Então, como diz aqui Emmanuel, nós temos que usar as experiências amargas de ontem, colocando aqui a nossa mesa hoje, servindo de experiência e tomando as atitudes de hoje para colher bons resultados no futuro, amanhã. Então, meus irmãos, que tenham todos uma ótima semana, unidos no amor infinito de Deus nosso Pai, e que possamos também emanar essas boas vibrações, auxiliando aqueles que estão mais necessitados, principalmente aqueles que estão em zonas de guerra, para que possamos levar paz em nosso coração, nos lares em conflitos, os irmãos lá de Israel, da faixa de Gaza, na Palestina, nos países ali do Oriente Médio que estão realmente com dificuldade desse entendimento, com a Ucrânia, com a Rússia, os países da África que têm revoluções internas dos seus países. É doloroso lembrar disso, mas a gente sabe que é uma realidade, muitas vezes necessária para a humanidade ainda despertar. As catástrofes também, muitas vezes tem a mão humana, nem sempre é só a natureza, e que a gente então possa vibrar que a humanidade se encontre, e se una para acabar com a fome, com a miséria, com as dificuldades humanas que estão tão próximas e que a gente mesmo possa solucionar. Deus nos dá tudo o que precisamos. E assim, com muita gratidão, desejamos uma ótima semana, dando graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade superior. Que assim seja. Graças a Deus.